Olá pessoal, vamos continuar a leitura de Platão, do Banquete. Agora eles vão começar a discursar sobre o amor. Eu queria chamar a atenção para vocês o seguinte, né? Quando a gente tem um livro como esse em mãos, existe uma série de notas de rodapé. Evidentemente que eu não tenho como aqui ler todas elas, porque o texto ficaria muito truncado. Essa é, entre outras, uma das vantagens de vocês terem o livro. Claro que isso é opcional, se vocês quiserem ficar ouvindo simplesmente, né? Já é um início de leitura, né? Uma escuta ativa, onde vocês têm a possibilidade de ficar voltando nos vídeos. Só que vocês perdem essas referências. Só para citar um exemplo para vocês. Por exemplo, ontem o Erixímaco ele começou dizendo, né, que o início do que pretendo dizer está nas palavras presentes da Melanípe de Eurípides. Espero que eu esteja pronunciando corretamente. E aí ele, na nota de rodapé, diz que Eurípides de Salamina, que viveu entre 480 e 406, era um poeta trágico, e a peça que Platão está aludindo aqui não chegou a nós integralmente, apenas em fragmentos. São curiosidades, mas dentre essas curiosidades, né, vocês vão descobrindo diversos detalhes. Por exemplo, mais à frente agora, ele vai falar sobre Heracles, e aí vai ter uma explicação que Heracles era um semideus, filho de Zeus e blá, 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 blá. Vão ter detalhes sobre isso, né, cujo nome latino era Hércules. Na medida que se vai lendo e que se vai lendo também as notas de rodapé, a gente vai ficando mais familiarizado com esse discurso e através desses detalhes a gente vai podendo inferir, deduzir outras coisas, né? Porque se Platão escolhe citar algumas pessoas aqui, com certeza isso tem motivos, porque caso contrário eles não seriam citados. Se a gente conhece mais detalhadamente sobre cada um desses pedacinhos, a gente tem mais possibilidades que de lentamente e adentrando mais nessa profundidade da obra do Platão, que obviamente na primeira leitura ela será de uma forma, na segunda leitura será de outra, e quanto mais a gente conhece também as obras como um todo, mais a gente vai entendendo esse conteúdo dele. Dito isso, vamos continuar então. Eu parei justamente quando o Erixímaco dizia que o Eros tinha feito essa proposta de que pouco se falava, que o Fedro, desculpa, tinha feito essa proposta dizendo que pouco se falava sobre Eros. Então vamos lá, continuando então. Quanto aos nossos prestativos sofistas, muito escreveram em prosa em louvor de Heracles e de outros, entre eles o excelente Pródico. Realmente isto não é tão surpreendente, mas me recordo de haver topado com um livro de autoria de alguém importante em que o Sal recebia louvores extraordinários de sua utilidade e muitas outras matérias análogas eram ali celebradas. Como explicar toda essa azáfama em torno de tais bagatelas e jamais um só ser humano tentar até hoje escrever um hino apropriado dirigido a Eros? Um Deus tão poderoso e tão negligenciado? Ora, sou da opinião de que o protesto de Fedro procede inteiramente. Daí o meu desejo não só de fazer minha contribuição em seu favor, como expressar que esta constitui uma ocasião adequada para todos nós aqui reunidos honrarmos o Deus. Assim, se o aprovardes, poderíamos consumir satisfatoriamente nosso tempo discursando. De fato, sugiro que cada um de nós, da esquerda para a direita, profira o mais belo discurso em louvor de Eros de que seja capaz, a começar por Fedro, que se encontra na parte superior à mesa e, ademais, é o pai do tema da discussão. Então, aqui está bem claro
ele se referiu aos sofistas que faziam vários discursos sobre nada, nada de importante. É interessante aqui essa ideia de falar sobre o sal, né? E muito sobre a utilidade do sal. Então, sofistas, além de escolherem muitas vezes temas irrelevantes, quando falavam até de algum tema relevante, muitas vezes falavam daquele tema de acordo com os seus interesses ou de acordo com a opinião da plateia. A ideia deles era encantar e convencer a plateia de alguma coisa e não necessariamente de fazer essa busca pela verdade. Então, dito isso, eles decidem então começar esses discursos em louvor de Eros, que é aqui citado como o deus do amor. A palavra amor, ela não vai aparecer aqui, mas quando se diz Eros, estamos falando de amor. Continuando mais um pouquinho. Erixímaco, disse Sócrates, ninguém deixará de aprovar tua sugestão. De minha parte, não vejo como pudesse declinar, quando a única coisa de que entendo é a arte do amor. Tampouco Agaton e Pausânias, ou mesmo Aristófanes, o qual divide seu tempo entre Dionísio e Afrodite, nem o poderia qualquer um dos outros que vejo aqui presentes. Na verdade, os que estão sentados mais abaixo não têm grande chance com essa ordem. Porém, se os primeiros discursadores fizerem discursos admiráveis para esta ocasião, ficaremos inteiramente satisfeitos. Assim sendo, que Fedro principie com a bênção da boa sorte e nos ofereça um louvor a Eros. Isso contou com a anuência de todos que insistiram para que ele começasse acatando o que Sócrates dissera. É claro que Aristodemo não pôde recordar-se de cada discurso individual na sua totalidade, bem como eu próprio recorda-me de absolutamente tudo que ele me contou. Contudo, as partes dos discursos que considerei mais memorizáveis, até em função dos discursadores, eu as relatarei a ti, inclusive na sequência em que tais discursos foram feitos. Como eu disse, ele contou-me que Fedro discursou primeiramente e deu início aproximadamente da maneira que se segue. Começamos então os discursos sobre o amor. O primeiro a falar é o Fedro. Eros é um grande deus, uma maravilha entre seres humanos e deuses, o que se manifesta de múltiplas maneiras, mas sobretudo em seu nascimento. Honramo-lo como um dos mais antigos deuses, do que é testemunho o seguinte: Eros não tem pais, nem há deles nenhum registro na prosa ou na poesia. Segundo Hesíodo, Caos foi o primeiro que veio a ser. Aqui tem um dado importante que eu vou ler para vocês, que diz que contempla isso que ele acaba de citar, né, a ideia de gerar ou nascer, mas também pode incluir num sentido biológico, além do sentido, essa ideia, né, de gerar ou nascer também pode incluir além do sentido biológico, né, o ontológico. Então ele falando aqui, vou reler. Honramo-lo como um dos mais antigos deuses, do que é testemunho o seguinte: Eros não tem pais, nem há deles nenhum registro na prosa ou na poesia. Segundo Hesíodo, Caos foi o primeiro que veio a ser. Tá claro aqui, né, pessoal? Vou ler mais uma notinha de rodapé aqui, quando ele fala de Caos. Personificado como Deus por Hesíodo, corresponde ao espaço imenso, abissal e tenebroso que antecedeu a geração, o princípio das coisas, o caos. Tá bom? Então vamos lá.
E em seguida surgiu. Vou voltar, desculpa. Então, Eros não tem pais, nem a deles nenhum registro na prosa ou na poesia. Segundo Hesíodo, Caos foi primeiro que veio a ser, e em seguida surgiu Gaia, de amplos seios, fundamento sólido de todos para sempre. E Eros. Acusilau também concorda com Hesíodo, afirmando que depois de Caos vieram a ser esses dois, Gaia e Eros. Eu vou parar por aqui. Aqui tem muitos detalhes a partir de agora, então já fica essa primeira imagem de Eros que está sendo dita aqui por Fedro, tá bom? E aí nós vamos ouvir diversas explicações sobre o Eros, tá bom? Então, Fedros disse agora pra gente, só para concluir, né, que Fedro é um deus antigo, muito antigo, né? Ele tá ali no princípio, junto com Caos e junto com aqui a Gaia. E vamos continuar, depois ele vai nos dizer muito mais sobre isso. E vão pesquisando também, se vocês quiserem, né, sobre a questão de Eros. Vocês vão ver que mais para frente vão apresentar que não existe um Eros, que existem dois Eros, por exemplo, né? E é isso, pessoal. Beijos para vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Bye, bye.